Ultimamente no Brasil não é fácil saber o que vai acontecer nem nos próximos 10 dias, quanto mais nos próximos 10 anos. Mas algumas ideias a gente consegue ter. Começando pelo cenário externo que a gente vai encarar. Eu tenho duas convicções grandes. A primeira, os próximos anos vão ser predominantemente favoráveis à economia brasileira. Em primeiro lugar, o preço das commodities internacionais, sejam elas agrícolas ou metálicas, entrou num novo ciclo de alta já faz alguns meses e que vem vindo com muita força. Isso chama atenção porque ele está acontecendo apesar do dólar estar se valorizando desde 2011 no mundo inteiro. Normalmente essas coisas não andam na mesma direção, quer dizer, quando o dólar se valoriza, quando o dólar sobe, fica mais caro, os produtos cotados em dólares, como é o caso de todas as commodities internacionais, também ficam mais caros nos outros países que não adotam o dólar como moeda. Um produto que custa $1, por exemplo, no Brasil, quando o dólar está a R$3, ele custa R$3. Quando o dólar sobe para 4, ele passa a custar R$4 e, por consequência, mais caro, ele é comprado por menos gente e a queda de procura faz com que o preço desse produto em dólar, quando o mundo inteiro faz isso, caia. E não é o que tem acontecido. Então é um sinal que esse ciclo de alta de commodities realmente tem força. Até porque esse movimento de alta do dólar, mais cedo ou mais tarde, termina, porque o dólar já está muito caro no mundo inteiro. Diga-se de passagem, no Brasil já faz um ano que o dólar vem caindo. Isso ajuda o Brasil, ajuda as exportações brasileiras e ajuda o desempenho da economia brasileira. O segundo fator é que, por outro lado, na hora que a gente pensa em um horizonte de 10 anos, é uma certeza que a gente vai acabar vivendo pelo menos uma, talvez mais de uma, crise internacional no meio do caminho. Tem três fontes prováveis. A primeira são os Estados Unidos. A gente tem um desequilíbrio que é hoje causado no setor financeiro, onde o preço das empresas está muito alto na bolsa, porque a economia americana andou muito bem nos últimos anos, e em particular, a economia americana andou mais ou menos nos últimos anos, mas o resultado das empresas andou muito bem, porque junto com uma economia mais ou menos, a gente teve lucratividade recorde, porque os salários estavam baixos, a taxa de juros estava baixa, o custo da energia estava baixa e as empresas americanas estavam muito competitivas. Só que de lá para cá, o dólar subiu e tornou os produtos feitos nos Estados Unidos mais caros no resto do mundo. Os salários estão começando a subir, porque o desemprego hoje é muito baixo. O preço do petróleo, que era mais baixo nos Estados Unidos do que no resto do mundo, hoje não é, porque caiu muito no resto do mundo. E a taxa de juros começou a subir. Tudo isso torna esse movimento insustentável. E o governo Trump, com o objetivo de trazer os empregos de volta aos Estados Unidos, colabora para que isso acabe estourando, porque ele, em primeiro lugar, ao trazer produção que era feita na China e no México para lá, o custo do salário do americano é mais alto, o custo de produção para as empresas americanas aumenta, a lucratividade delas cai, elas acabam sendo penalizadas na bolsa. Para compensar isso, ele promete cortar impostos, tanto para pessoas físicas quanto para as empresas. Só que ele diz também que ele vai investir mais em infraestrutura, o que, diga-se de passagem, é ótimo, particularmente a longo prazo. Só que o governo investir mais significa mais gasto do governo. O governo, ao mesmo tempo, cortar a fonte de receita cortando imposto significa que menos receita, mais gasto é um déficit maior. Um déficit maior requer uma taxa de juros mais alta, da mesma forma que um custo de produção mais alto e produtos mais caros, inflação mais alta, requer uma taxa de juros mais alta. À medida que a taxa de juros sobe nos Estados Unidos, o que a gente vai acabar tendo é que esse processo, junto com a alta que já vem acontecendo dos salários e um dólar que torna os produtos americanos menos competitivos no resto do mundo, mais hora menos hora, a gente vai ver a bolsa americana despencando e isso vai gerar uma nova crise provavelmente. Quando? Ninguém sabe. E pode demorar? Pode. Mas ao longo de 10 anos deve acontecer. Segundo, a China tem uma bolha imobiliária e uma bolha de crédito que dificilmente vão levar mais de 10 anos para estourar. Elas já são muito grandes, pode até ser, elas devem provavelmente crescer ainda mais antes de estourar, ninguém sabe quanto tempo, mas 10 anos é bastante tempo. E por fim, o risco que eu diria menor desses três, mas talvez o potencialmente mais grave, é um eventual processo de esfacelamento da Europa. Há vários riscos políticos importantes, é muito cedo para dizer como é que isso vai levar, mas esse processo pode gerar uma série de problemas, até porque a Europa também tem vários países com déficits fiscais grandes, enfim. Então, resumindo, o cenário externo provavelmente os próximos anos vão ajudar, mas ao longo de 10 anos a gente vai ter crises, vai ter choques. Voltando para o Brasil. Nos próximos anos,
a gente vai ter uma recuperação econômica cíclica. Em outras palavras, a economia brasileira teve os últimos anos muito ruim, só que toda economia ela oscila entre movimentos melhores e piores, é como um pêndulo. E no caso brasileiro, a gente está saindo desses momentos piores e vai vir para um momento bem melhor. Quanto tempo isso vai durar? Ainda é cedo demais para saber, vai depender das medidas que vão ser tomadas no meio do caminho. Quanto mais o Brasil avançar em fortalecer sua competitividade, fazendo reformas amplas na parte fiscal, resolvendo o problema do déficit fiscal, isso inclui a reforma da Previdência, já incluiu a reforma de teto de gastos, reduzir custos trabalhistas com uma reforma trabalhista, e não só reduzir, mas flexibilizar. Além disso, ter uma reforma tributária que melhore a eficiência da economia brasileira. A longo prazo, 10 anos é bastante tempo, conseguir cortar os gastos do governo possibilitando cortes de impostos, o que torna a competitividade brasileira maior, porque as empresas pagam menos impostos. Se a gente fizer isso tudo, esse ciclo pode ser mais longo. Mas ao longo de 10 anos, é difícil saber, nenhuma recuperação cíclica dura 10 anos, certamente no meio do caminho a gente vai ter desacelerações, o quão fortes e o quão graves pode ser se é só uma desaceleração, uma nova crise, está cedo demais ainda para saber, vamos ver o que acontece nas próximas eleições. O que dá para ter tranquilidade em dizer é que os próximos anos vão ser muito melhores do que os últimos, muito mais parecidos com o período de 2004 a 2008 do que esse período dos últimos 2 ou 3 anos.